Boa noite, vamos iniciar então mais um estudo do Miudinho, estudo minucioso do Evangelho de Mateus, que a gente realiza já há alguns anos, à luz da doutrina espírita. Nós iniciamos a semana passada uma nova passagem, uma nova perícopa, que é Mateus, capítulo 19. Essa passagem ela vai do versículo 1 até o versículo 12. E começamos do versículo 1. Hoje continuaremos no versículo 1, né? Vocês sabem que a gente estuda sem pressa, a gente não está aflito aí para acabar, para terminar, para esgotar o livro de Mateus, pelo contrário, acho que vai bater uma saudade, assim, uma nostalgia quando a gente terminar, né? Tantos anos fazendo isso, né? Desde 2012, nós já estamos em 2025, né? Mas a gente vai indo nesse ritmo aí lento, para não deixar nada se perder. Ou pelo menos aproveitar o máximo que a gente consiga, né? E na semana passada, então, a gente começou essa passagem, que na maioria das traduções, né, vem com esse título, Ensino sobre o Divórcio, ou Sermão sobre o Divórcio, né? É essa característica de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, de alternar ações de Jesus com discursos, né? Vem uma ação, em seguida vem um discurso, vem uma parábola, um discurso. E nós estamos numa fase, final desse capítulo 18, esse início do capítulo 19, em que Jesus discursa. Primeiro contando uma parábola sobre o perdão, como ele fez, né, no final do capítulo 18, e agora tirando dúvidas, né, ajudando no entendimento de alguns questionamentos, sobretudo de doutores da lei, né, mestres da lei que o acompanhavam também, queriam entender melhor a Torá, entender melhor os profetas. Então, Jesus está aqui, nessa passagem, comentando os ensinos da tradição hebraica sobre a questão do divórcio. Só que Jesus, ele ensina para o seu tempo e ensina para o porvir, né? Ao mesmo tempo que ele satisfaz uma demanda, ele atende uma demanda da sua época, da sua cultura, da sua comunidade, ele está deixando uma base de entendimento para todos que haveriam de estudar o Evangelho no futuro. E aí eu estou me referindo a nós mesmos, né? Então, essa passagem, que vai do versículo 1 ao 12, do capítulo 19, ela tem várias camadas. Um estudo sistemático sobre as tradições do povo hebreu e sobre o entendimento da lei judaica é uma primeira camada. Nós não vamos ficar nela. Nós vamos aprofundar e entender as outras camadas. Tá? É o que a gente começou a fazer a semana passada, porque a gente começou analisando o versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, concluindo essas palavras, Jesus partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. Pois bem, no primeiro momento, alguém mais desavisado, ou com menos experiência nesse tipo de estudo, vai achar que o versículo 1 é dispensável, né? Se é um estudo sobre o divórcio, se é uma passagem onde vai se entender sobre o divórcio, o versículo 1 ainda não está falando de divórcio, só está contando que Jesus, depois de falar sobre o perdão na Galileia, seguiu de viagem para a Judéia. Ó, Luiz, então não convinha pular o versículo 1 e ir direto para o 2, que é quando começa o assunto mesmo? Não seria razoável? Pula o versículo 1, vai direto ao que interessa, vai direto à parte em que ele responde perguntas sobre o divórcio. Acontece que o evangelista, muito safo, muito sabido, muito esperto, ele já deixou no versículo 1, nessa simples descrição de que Jesus deixou a Galiléia e viajou para a Judéia, o tutano, o cerne, o miolo, a essência de todo o ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Porque o mais importante ao se estudar sobre o divórcio é por que ele acontece. Por que ele acontece? Ou pelo menos por que ele acontece mais frequentemente. A razão mais frequente, o motivo mais frequente
por detrás, não só, aliás, do divórcio propriamente dito, né, do término do casamento, mas por detrás de todos os processos de desvinculação, que foi o que a gente fez na semana passada. Na semana passada, a gente viu, de uma forma geral, de uma forma ampla, todos os processos de desvinculação afetiva. Separação entre casais, entre marido e mulher, entre noivo e noiva, entre namorado e namorada, mas também separações entre pais e filhos, separações entre irmãos, separações entre amigos. Entendeu? Então, a palavrinha Judéia, que a gente pôs em destaque aqui do versículo, que é a nossa porta de entrada para o versículo, é a nossa porta de entrada para toda a passagem, ela traz de presente para a gente, de prenda, né? Esse brinde intelectivo, né? O mote, a razão, a motivação para todos os processos de desvinculação, por detrás de todos os processos de desvinculação. Vamos entender qual é? Para entender qual é, a gente tem que primeiro entender um pouco sobre a Judéia. Então, semana passada eu já disse para vocês que a Judéia é uma região muito pequenininha, que fica mais ao sul da Palestina, né? E que foi justamente a região que rompeu laços culturais, sociais, afetivos e religiosos com a porção sul da Palestina, logo após o fim do reinado de Salomão. Então, a Judéia rompe, os judeus rompem com o sul e formam um reino, o reino de Judá. O sul fica sendo o reino de Israel. E daí é que começa a nossa análise, né? Por que que houve essa desvinculação, essa separação, esse rompimento entre os hebreus do sul e os hebreus do norte? Muito em função de uma característica da comunidade mais ao sul, da comunidade judaica. E uma característica que vai se apresentando e se confirmando na narrativa do povo de Israel nos séculos futuros, nos séculos que vieram depois. O reino de Judá, a comunidade do reino de Judá, ou pelo menos a maioria das pessoas que ajudaram a compor esse reino, essa porção mais ao sul da Palestina, trazia como característica, primeiro, o rigorismo, o rigor. Duros. Paulo de Tarso, que era um judeu, né? Muito embora tenha nascido na Grécia, a família, ela vinha de Jerusalém, Jerusalém fica na Judéia, né? Paulo de Tarso, mais tarde, numa carta, vai dizer que o povo judeu, que Jerusalém, a comunidade de Jerusalém e em torno, né? Eles eram um povo de dura cerviz. Você sabe o que é cerviz? Nuca. Um povo que não se curva, não se dobra, não faz isso aqui, ó. Não confirma. Entendeu? Então, essa é a primeira característica dos judeus. Um rigor incomparável. Um rigorismo, uma dureza de opinião, de ponto de vista, uma severidade. O perdão não existe para esse povo. A reconciliação não existe para eles. A superação de mágoa e ressentimento não existe para eles. Então, essa é a primeira característica. O rigor, o rigorismo. Certo? Segunda característica. O orgulho está bem próximo do rigorismo. O orgulho, a gente poderia definir, eu vou usar a definição do Emmanuel,
é o conceito superlativo sobre si mesmo. Quando você acha que você é melhor que os seus irmãos, que os seus semelhantes. Que você é superior moralmente que todo mundo. E que, por ser superior, você nunca vai cair. O pecado que você julga, condena no outro, você nunca vai cometer. Entendeu? Gente, só um minutinho, só um instantinho que eu vou dar um toque aqui na minha família, que o Chico e a Ju estão falando meio alto aqui, tá saindo na gravação, só um instantinho. Vocês viram abrir, fechar a câmera, deve ter pensado, nossa, você vai lá agora, vai pôr o Chico de castigo, né? É porque o Chico tá meio animado ali com a hora do banho. Aí, agora, nessa nova residência onde eu moro, o banheiro é justamente aqui do lado do quarto. Aí eu tive que dar um toque neles, tá, gente? Mas eu vou anotar aqui o corte para Juju. Pronto. Então, o orgulho é uma dessas características também. Essa perspectiva de superioridade. Eu estou acima, eu estou no nível superior. Se eu estou no nível superior, o erro que ele comete eu nunca vou cometer. Ou eu nunca cometi, o que é mais perigoso de se dizer, né? Poxa, com séculos e séculos de existência, com séculos e séculos de vivência humana, como é que a gente pode afirmar que aquela falta, aquela queda, aquele pecado eu nunca cometi? Meio perigoso, né? Então, essas eram duas dessas características do povo do reino de Judá, da comunidade de Jerusalém. O rigor, excesso de rigor, a dureza de opinião, a falta de flexibilidade e o orgulho. O orgulho de si, cheios de si. A arrogância, né? A arrogância. Vocês não acham que, numa sequência de versículos que vai tratar sobre divórcio, sobre desvinculações, sobre processos de afastamento, processos de separação, Jesus ia, né, aliás, o evangelista ia colocar a descrição de que Jesus foi para a Judéia à toa, né? Sabe a chave debaixo do tapete ou debaixo do vaso? Não é assim? Do vaso de planta? Você chega numa casa e você é mais muito conhecido, você já sabe. Ah, não, ele costuma deixar uma chave ali debaixo do vaso de planta, debaixo do tapete, você vai lá e pega para abrir a porta. A palavra Judéia aqui é essa chavezinha escondida, né? Dá para você adentrar a passagem. Pronto. Jesus deixou a chave de acesso, né? Debaixo do vaso de planta. A gente só está pegando ela e adentrar. Para entender todos os casos de separação, divórcio e desvinculação afetiva que nós vamos analisar, a chave é essa. Uma das partes é excessivamente rigorosa, dura e orgulhosa. Entendeu? Aí alguém vai dizer assim, não, nem sempre. Quando o orgulho e o rigor não está na base da separação, ele pode estar na base do muro, da muralha que se ergue para uma possível reconciliação e reaproximação. Às vezes, não. Vamos pensar a gente citou semana passada a parábola do filho pródigo, né? Ah, Luísio, o pai do rapaz que foi embora, ele não foi rigoroso e não orgulhoso. O filho quis ir embora com a herança e foi. Ele não foi a razão da separação. Mas o orgulho e o rigor poderia ser um fator de dificuldade para o retorno do filho, concorda? Quando o filho resolve se reaproximar, se revincular ao pai,
ao cotidiano afetivo do pai, se o pai fosse orgulhoso e fosse rigoroso, o filho seria acolhido? Ele reintegraria a vida familiar? Não. E a prova disso é que o irmão mais velho, sim. Pelo irmão mais velho, o menino seria reintegrado à vida familiar? Não. O irmão mais velho é rigoroso e orgulhoso. Concorda? Por ele, o irmão não entrava dentro de casa mais. Com ele, ó, rompeu uma vez, não tem perdão, não tem reaproximação, não tem reconciliação. Pelo irmão mais velho era assim. A reaproximação só acontece porque o pai não. O pai deve ter ponderado. Eu já fui jovem, já cometi meus erros. Amanhã ou depois de amanhã eu posso cometer erros como meu filho. Eu não sou melhor que ele, não sou melhor que ninguém. Se ele quer reaproximar, se ele quer uma segunda chance, ele vai ter a segunda chance. E abre os braços e reaproxima com o filho. Só para a gente ilustrar, então, o que a palavra Judéia representa. A palavra Judéia representa um tipo de temperamento, uma psicologia, um jeito de ser, um modo de viver, uma maneira de lidar com os outros, que é marcada, caracterizada por esses dois traços: o rigorismo e o orgulho. Tá bom? Vamos avançar, então? Pois bem, o que é que nós vamos fazer hoje na continuação da semana passada? Eu peguei duas passagens do livro Paulo e Estevão, envolvendo a figura de Paulo de Tarso. A primeira delas, que está no capítulo 3, da segunda parte, né, Lutas e Humilhações, que aliás, capítulo 3, aqui eu tenho que corrigir, fazer uma correção aqui, viu, gente? Capítulo 3, da segunda parte. Não, é isso mesmo. Tá certinho? Perdão. É isso mesmo, é que eu confundi que depois a gente vai mudar de capítulo. Então, primeiro, no capítulo 3 da segunda parte, Lutas e Humilhações, que é uma situação em que Paulo, já convertido, vai viver o seu processo de desvinculação afetivo com o próprio pai, o Isaac, pai de Paulo de Tarso, o senhor Isaac, um judeu, membro da tribo, se não me falha em memória, da tribo de Benjamim, nascido e criado em Jerusalém, e posteriormente, em função da atividade comercial, vai exercer essa atividade em Tarso, e é lá que Paulo vai nascer, né? Então, a primeira passagem que nós vamos analisar do livro Paulo e Estevão, ela é no capítulo 3 da segunda parte, Lutas e Humilhações. O que é que acontece nesse trecho do livro Paulo e Estevão? Bem, Paulo havia deixado Jerusalém, ele, depois do oásis de Dan, depois da conversão, ele vai para o deserto, o oásis do deserto de Dan, fica lá alguns anos com Áquila e Prisca, sai de lá em direção a Jerusalém para se reencontrar, então, com a família do Colégio Apostólico, né, da Igreja de Jerusalém. Lá ele se reaproxima do grupo de trabalhadores, de primeiros trabalhadores de Jesus, se reaproxima, sobretudo, da figura de Pedro, mora por algum tempo em Jerusalém, na Casa do Caminho, e depois desse tempo, então, Pedro diz que ele precisa seguir a vida dele e tentar se reaproximar da família e dos antigos amigos. E ele deixa Jerusalém e vai em direção a Tarso, a sua cidade natal, para encontrar com o pai. E aí, essa passagem que nós vamos analisar agora é o reencontro de Paulo de Tarso com a figura paterna. Bom, nesse reencontro de Paulo com Isaac, a coisa não se dá de uma maneira muito amistosa, não se dá de uma maneira muito afetuosa. Por quê? Qual é a característica desse temperamento que a gente está personificando aqui na palavra Judéia? O orgulho e o rigor.
justamente as características do temperamento do pai de Paulo de Tarso, o senhor Isaac. Orgulhoso e rigorista. Nós vamos ver como é que se deu esse encontro entre Paulo de Tarso, um recém-convertido ao cristianismo, com a figura paterna que tinha esse temperamento, essa característica, o orgulho e o excesso de rigor. Pois bem, diz Emmanuel, criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças, como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Então, vou analisar a situação. Primeira descrição psicológica que Emmanuel vai fazer do senhor Isaac, pai de Paulo de Tarso. Ele tinha concepções intransigentes. O que é uma concepção intransigente? É um ponto de vista duro. É aquela perspectiva, é aquele olhar, é aquela maneira de enxergar situações e enxergar circunstâncias, enxergar as pessoas, inflexível, que não se dobra. Sabe o mula empacada? Mula empacada, o sujeito que a gente fala que é carne de pescoço, ó, com ele não tem flexibilidade. É o sujeito com concepções intransigentes. O pai de Paulo de Tarso, segundo Emmanuel, tinha concepções intransigentes. Ele tinha uma maneira de enxergar a vida, ele tinha opiniões sobre as circunstâncias, as situações da vida, que ele não mudava, ou que ele não flexibilizava. Só um instantinho, gente. A dura cerviz, a nuca rígida. Ele não curvava. E é por isso que quem vai sofrer com essa dureza de raciocínio é o coração, né? O pai queria abraçar o filho. O pai queria acolher o filho, queria dar colo para o filho, dizer eu te amo, meu filho. Mas o homem orgulhoso e rigorista não queria abrir os braços para o filho convertido a uma perspectiva religiosa que para ele era estranha, exótica. Ele não entendia o cristianismo. Ele não aceitava o cristianismo. Ele não se curvava ao cristianismo. Ele era inflexível, ele era intransigente. Sobretudo porque ele entendia que negar, na concepção dele, negar o judaísmo, ou dar as costas ao judaísmo, era dar as costas ou negar a própria paternidade dele. Então ele se sentia traído e abandonado por Paulo. Enganado por Paulo, entendeu? Então, eram dois níveis de intransigência. A primeira, a intransigência religiosa. Ele não queria nem tentar entender o que era o cristianismo. Ele não queria nem dar a oportunidade do Paulo explicar o que era o cristianismo. E segunda, a intransigência familiar afetiva, né? Tá, vamos imaginar que o Paulo realmente tivesse sido ingrato com o pai. E que o cristianismo fosse uma grande balela. Não era razoável, por parte desse pai, dar ao filho uma segunda oportunidade, uma segunda chance? Entendeu? Daí o Emmanuel dizer. O coração era amoroso, mas o raciocínio do homem estava aprisionado, encarcerado a dogmas implacáveis da raça. Dogmas implacáveis da raça. E quando a gente fala de dogmas implacáveis da raça, ou seja, quando a gente fala da ética judaica, a gente tem que parar para refletir se não conservamos muito dessa ética judaico-cristã em nós,
com laivos, com nuances de farisaísmo. Um farisaísmo que a gente já estudou em versículos anteriores. O nosso entendimento do que é certo, do que é ético, do que é correto, tem que caminhar de mãos dadas com o nosso entendimento do que é perdão, misericórdia, compaixão. Entendeu? Porque quando a minha ética não caminha de mãos dadas com a noção de misericórdia, sabe quem eu me torno? Um fariseu. Um fariseu. Duro e intransigente. Certo? E aí continua Emmanuel dizendo assim: Saulo contemplou em atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos e, depois de longo minuto de expectação, implorou num gesto comovedor que lhe não era habitual. Mas antes da gente ver o que ele vai dizer para o pai, eu queria chamar a atenção para esse atitude silenciosa e suplicante. Em momentos em que se dá o processo de desvinculação, uma das partes, pode ser que sim, pode ser que não, mas em momentos em que a desvinculação se dá, ou em momentos em que a revinculação não se dá, pode ser que uma das partes traga em si um olhar ou uma atitude silenciosa e suplicante, para a qual eu devo estar atento ou atenta. Sabe o que é atitude silenciosa e suplicante? É quando o sujeito não consegue falar nada. Porque ele sabe que para aquilo que ele fez não tem perdão, não tem defesa possível, cabível. Então ele guarda o silêncio. Ele guarda o silêncio. Quem já ouviu falar numa música de Gilberto Gil chamada Drão? Né? Vocês sabem quem é o Drão? Drão era o apelido da esposa do Gil, né? Que ele foi casado por alguns anos. A mãe da Preta Gil, mãe do Pedro Gil, que faleceu no acidente de automóvel, né? A Sandra Gadelha. E o apelido dela era Sandrão. Sandrão, Drão. Ele fez a música quando os dois se separaram. E tem um verso em que o Gil diz assim: Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que é de haver mais compaixão. Hã? Vou repetir. Drão, os meninos são todos sãos e os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. E é por isso mesmo que há de haver mais compaixão. A atitude do Gil nesse verso é uma atitude silenciosa e suplicante. Ao mesmo tempo que ele diz assim, eu não mereço te pedir perdão, eu não tenho direito de te pedir perdão, mas ainda assim eu te peço. Ainda assim eu te peço. Atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança. Olha, era o último refúgio do Paulo. Ele estava perdido na vida, não tinha trabalho, não tinha afeto, não tinha orientação, não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha o que vestir. Por isso que ele vai dizer assim, ó: falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente.
Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. Aí a gente lembra do filho pródigo, né? Ele procura o pai quando? Quando ele estava comendo comida de chiqueiro, a comida dos porcos. Ele cai em si e fala: Nossa, na casa do meu pai, qualquer servo come melhor. Não estamos dizendo que Paulo está aqui na posição do filho pródigo, muito pelo contrário, né? Não na condição moral do filho pródigo, mas ele está na condição material do filho pródigo, sem recurso, precisando primeiramente, sobretudo, do amparo material do pai. Esse falta-me tudo é muito sugestivo, porque ele não está mendigando somente a moeda do pai, o agasalho do pai, o teto do pai. Sabe o que ele está suplicando do pai também? Carinho. Ele está sentindo falta disso, inclusive, do abraço, do olhar de acolhimento. Ó, ele não estava tendo uma atitude silenciosa e o suplicante, então ele estava pedindo ao pai também uma atitude silenciosa e compassiva. Ele não queria que o pai dele dissesse nada, só olhasse para ele em silêncio, com um olhar de compaixão. Ah, Luiz, mas eu penso nisso. Eu vivi um processo de desvinculação com uma pessoa que eu amava, ou que eu amo, e às vezes eu penso na reconciliação, mas eu fico pensando: o que eu vou dizer? Não diga nada. Eu vou falar o quê? Não fale. Só olhe. Com compaixão. E o outro vai entender. O seu silêncio compassivo vai dialogar com o silêncio suplicante dele. Hã? E acentuando a queixa dolorosa. Também vós me expulsais? Porque esse também vós que eu sublinhei aqui? Porque o processo de rejeição que mais dói é quando a rejeição vem de onde a gente menos espera. Entendeu? A rejeição que mais dói é aquela que vem de onde a gente menos espera. É famoso a fala de Júlio César, né, no Senado Romano, quando Brutus, o filho de criação dele, o apunhala nas costas, né? Ele se volta, ele levou várias punhaladas, né? Levou a punhalada do Senado inteiro. Mas a punhalada que doeu foi a que ele levou de Brutus. Então ele se volta e diz: Até tu, Brutus, meu filho. Até você. De você eu não esperava. Não é assim? Então Paulo está se sentindo mal, sobretudo porque, olha, pai, eu fui na porta de muita gente, do Sadoc até podia esperar, né? Até dos cristãos, né? Que alguns fecharam a cara para o Paulo, não podia esperar, razoável, natural. Do Sinédrio, do colégio farisaico, natural. Agora do Senhor, eu não esperava. E notem, gente, que porque somos religiosos, porque estudamos aqui toda quarta-feira, a expectativa das pessoas que nos procurarão com silêncio e súplica no olhar é de que a gente não seja rigoroso e orgulhoso. A expectativa em relação a nós é essa. Então, se nós formos duros, severos, rigoristas, arrogantes, a decepção que a gente vai provocar no outro é dobrada.
As pessoas nos monitoram, gente. Elas nos policiam, nos vigiam, nos acompanham. Elas sabem onde nós estamos toda quarta-feira à noite. Elas sabem o canal que a gente acessou no YouTube. Elas não são, elas não são alheias a isso. Então, quando elas nos procuram com um olhar silencioso e suplicante, é porque elas trazem uma expectativa, uma espera em relação à nossa atitude. Se essa expectativa é frustrada, nós iremos responder pelo dano emocional que causarmos no outro. Com certeza iremos. Certo? Vamos avançar? Ainda na fala né, dos dois, pai e filho. Isaac sentiu que a rogativa lhe vibrava no íntimo do coração. Olha aí, hein? Aí começou a doer. O Paulo, quando falou assim, ele não falou para o homem rigoroso e orgulhoso. Ele falou para o pai. Coração de pai escutou. Mas, julgando talvez que a energia era mais eficiente que a ternura, é sempre isso que a gente pensa, né? No caso, respondeu secamente. E nós já vamos ver o que ele vai responder. Mas vamos primeiro analisar isso aí. Nos processos de desvinculação, o coração mais rigorista e orgulhoso erra por quê? Porque ele acha que se ele for duro, enérgico, ele vai corrigir o outro, ele vai consertar o outro. Acho que é isso que o outro está precisando, da dureza e da energia dele. Eu não posso ser flexível. Eu não posso ser. Eu não posso ser amável. Eu tenho que fechar a cara, eu tenho que virar a cara, eu tenho que, sabe, juntar a sobrancelha. Porque se eu não fizer isso, o outro acha que está certo. Não pode, eu não posso deixar o outro achar que está certo. Eu não posso deixar o outro achar que o que ele fez está ok. Que o que ele fez está perdoado. Eu não posso deixar impune. Eu tenho que açoitar. Eu tenho que chicotear. E eu vou chicotear com a minha atitude severa, de energia. Por isso que o Isaac vai virar para o Paulo e vai dizer assim: corrija as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Pô, alto lá. Eu não tô te expulsando. Eu tô te impondo condições para ficar. Ah, se quiser ficar, é assim. Maroto esse Isaac, hein? Malandro. Não, espera aí, calma aí, alto lá. Não põe palavras na minha boca. Eu não tô te pondo para fora, eu não tô te expulsando. Eu só tô impondo a você uma condição inegociável para ficar. Se você atender a minha exigência, você fica. Se você não tiver disposto a atender essa exigência, rua. E se você for para a rua, não vai ser porque eu te pus para fora, vai ser porque você não aceitou as condições. Daí ele continua dizendo assim, ó: foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. É você que está dando as costas para todo mundo, Paulo. Ninguém está dando as costas para você, não. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos, terá poder bastante para valer-te. Olha o que ele fala, é aí que machuca, né? Porque ele fala, pô, assim, você está abandonando eu e seus amigos por causa do carpinteiro, então vai pedir ajuda para ele. Vai pedir abrigo, agasalho, comida para ele, vai lá. A minha avó paterna,
e o meu avô paterno, né, eles se separaram quando eu nasci. Então, eu já cresci com o contexto, né, a situação de que os meus avós paternos eram separados. Ok. O meu avô, ele foi infiel no casamento, ele, em algum momento, ela falou para ele, vai embora, e eles se separaram. Tudo bem, ok. Mas os anos passaram. E o meu avô, que havia sido uma pessoa de condição muito boa, né, material muito boa, né, um empresário, né, companheiro do seu, companheiro de pedreiro do seu Adel, Dom Jonas, né? O Adel conviveu muito com meu avô, era amigo do meu avô. E meu avô faliu, quebrou, ficou na miséria. Olha como o mundo dá voltas, gente. Ficou na mais profunda miséria. Eu me lembro muito bem do dia em que eu, meu pai, meus tios fomos buscar meu avô numa casa onde ele estava morando, abandonado de favor. Vamos buscar ele. Porque o filho mais novo, o filho caçula, falou: pai, o senhor está fraco, doente, passando necessidade. Vem morar comigo, eu vou cuidar do senhor. Mas aí é que tem um detalhe. Esse filho caçula que foi buscar o pai, doente, faminto, morava junto com a mãe, a esposa, ex-esposa do meu avô. A circunstância de vida, de necessidade, constrangeu os dois a dividirem, não vou dizer o mesmo teto, mas pelo menos o mesmo quintal, né, Tânia? Foram dividir o mesmo quintal. Adivinha quem ajudou meu tio caçula a cuidar do meu avô? Adivinha quem fazia comida para ele? Que ajudava a servir comida para ele? Adivinha com quem, inclusive, ele pôde sentar e bater papo com um amigo? Minha avó. Ficaram amigos. Ela ajudava a cuidar dele, fazia comida, lavava a roupa dele. E aí, quando meu avô estava moribundo, com efizema pulmonar, no leito de morte, com muita dificuldade de falar, respirando ofegante, ele pediu, adivinha, no UTI, gente, para quem visitá-lo no hospital? Minha avó, com quem ele teve 5 filhos. E aí, minha avó, no beiro do leito de morte dele, ele tirou a máscara, tirou o respirador, segurou a mão dela e conseguiu, com muito esforço, dizer a seguinte frase: Vilma, você me perdoa? E ela falou: claro, Eurípides, que eu te perdoo. Nossos filhos são todos homens de bem. Não tem por que eu guardar a mágoa de você, não. Vá em paz. Ela saiu do TI. Horas depois, meu avô desencarnou. Hã? Entendeu? Como que Deus cria a situação de pelo menos numa situação de necessidade, de penúria tal, em que o outro é convidado a exercer a mais profunda piedade? Hein? A situação de Paulo aqui. O pai dele não precisava concordar com a opção, a escolha religiosa dele. Não precisava. Mas ele precisava se compadecer e ter piedade da situação material do outro. Porque foi o que aconteceu com a minha avó. Ela falou assim: eu vou chutar cachorro morto. Um homem falido, solitário, faminto.
Eu vou massacrá-lo? Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Foi o raciocínio da minha avó. Não foi o raciocínio do pai de Paulo de Tarso. Ó, imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que receberam. Bom, basicamente seria como se a minha avó dissesse para o meu avô: Ah, você está querendo um prato de comida? Vai pedir lá para suas amantes. Você está doente? Vai lá bater na porta das suas amantes para elas cuidarem de você. Vai lá. Não é com elas que você me traiu? Vai lá para elas cuidar de você agora. O pai de Paulo está, o Isaac está dizendo: você deixou a família por causa de Jesus? Vai pedir para Jesus então, para te amparar. E aí que doeu muito em Paulo. Porque no caso especificamente do meu avô, numa situação análoga, ele cometeu erros de fato. Ele abandonou o lar de fato. E algumas mulheres foram cúmplices desse crime junto com ele. Mas não era o caso de Paulo. Jesus era o coração mais puro que já havia passado pela terra. A conversão de Paulo era uma conversão legítima, benigna, santa. Daí doer tanto nele. Quer me xingar, falar mal de mim? Tudo bem, mas não fala mal de Jesus, não. É assim que pensava Paulo. As alusões ao Cristo doíam. Por isso que esse pranto dele foi um pranto tão amargo, tão difícil de verter. Porque era o pranto de quem sofria uma injustiça. Notem bem o que eu vou dizer agora para vocês, gente. Pessoas muito rigorosas e orgulhosas estão sempre por um triz de cometerem injustiças. Em algum momento você vai ser rigoroso e orgulhoso com quem não merecia. Ou em algum momento você vai ser orgulhoso e rigoroso em excesso, desmedidamente, como se tivesse medida para isso. Não tem. Eu estou tentando humanizar a coisa aqui, né? Mas em algum momento você vai errar a tinta, sabe? Carregar na mão. E vai usar uma força desmedida. Vai usar um rigor pesado demais. E o outro vai verter um pranto amargo. Que é o que fez, né, o Paulo tomar uma decisão. E aí sim, ponto final, a desvinculação vai realmente partir de Paulo. Quando ele percebe no outro um rigor, um orgulho, uma arrogância tal que ele não tem outra saída. Lançando ao genitor um olhar inovidável, inesquecível, disse humildemente, não foi arrogantemente. Ele disse com humildade. Ele disse com amor, com caridade. Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque eu estou certo de que o Messias não me abandonará. Pronto. Desvinculação. Ali ele e o pai se separaram. Seguiram estradas diferentes. O que está na base da desvinculação? Claro, nenhuma desvinculação é perpétua, viu, gente? Toda desvinculação ela é provisória, momentânea, passageira. Mas ela pode acontecer ou pode não acontecer. Por que a desvinculação entre Isaac e Saulo aconteceu? Entre o pai e o filho aconteceu. Porque uma das partes, no caso o pai, teve aquele temperamento judeia, rigorista e orgulhoso. Excessivamente duro, inflexível e intransigente. Certo? E agora nós vamos para um outro momento, nós vamos voltar no tempo, tá?
Nós estávamos lá na segunda parte do livro, nós vamos recuar na primeira parte. Nós vamos ver por que Paulo olhou para o pai humildemente antes de confirmar ou consolidar aquela desvinculação. Por que humildemente? Sabe por quê? Porque ele enxergou no orgulho e no rigor do pai um orgulho e um rigor que ele havia já tido. Ele viu no pai uma arrogância, uma dureza, uma rigidez que ele já tinha exercido com os outros. E aí nós vamos lá no capítulo 8 da primeira parte, a morte de Estevão, para ver aquele momento em que Paulo viveu a desvinculação, a respeito da qual ele vai chorar uma existência inteira. Esse processo de desvinculação que ele promoveu, que ele foi o autor, onde ele foi a figura rigorosa, onde ele foi a figura orgulhosa, onde ele teve o temperamento judaico, né? Judaico não no sentido da religião, mas no sentido das características do reino de Judá na antiguidade. Ele vai chorar o resto da vida por causa dessa desvinculação. Estou falando do quê? Da sua desvinculação com Abigail. Dá até uma pausa aqui, beber uma água. Haja coração, porque a gente vai analisar agora, viu? Capítulo 8, a morte de Estevão, do livro Paulo e Estevão, primeira parte. Estevão havia sido apedrejado, lapidado, sob as ordens do juiz implacável, intransigente, cruel, duro, rigoroso, Saulo de Tarso. Ele leva Saulo, a noiva, para assistir aquele evento social, uma lapidação no Sinédrio era um evento social, muito a contragosto dela, ela vai para acompanhar o noivo, num momento que seria de prestígio profissional na carreira dele, como doutor da lei. E após o apedrejamento, ela reconhece no apedrejado a figura do seu irmão perdido, a figura de Jezeel. O corpo é recolhido, no momento em que, né, Abigail grita, Saulo, Saulo é meu irmão. O corpo moribundo, né, nos seus estertores é recolhido a uma sala, né, reservada do Sinédrio, e lá ficam, então, Estevão, quase morto, Abigail e Paulo de Tarso. É o momento que a gente vai descrever agora, tá bom? E enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarsense aproximou-se de senho carregado e falou com austeridade. Os senhos carregados, o semblante carregado, a cara fechada, a sobrancelha, né, o sombrolho cerrado, estão nas bases de muitos processos de desvinculação que não precisavam ter acontecido. Com amigos, com familiares, com cônjuges, com filhos, com pais. Geralmente, o senho carregado, a cara fechada, não ajuda em nada nos momentos de crise que os pares afetivos vivenciam. Sejam pais e filhos, sejam irmãos, sejam cônjuges, sejam amigos. Porque o senho carregado, a cara fechada, é a expressão física ou fisionômica de um comportamento austero. Daí a fala austera, né? Falou com austeridade. De um comportamento austero. E quando a gente pensa em comportamento austero, eu lembro de uma fala de André Luiz. Quem vai se lembrar dessa fala de André Luiz? Todo rigor
afasta. Vou repetir, abre aspas. Todo rigor afasta, fecha aspas. Eu não estou lembrado se isso está no Sinal Verde ou no Opinião Espírita, agora não me lembro bem. Quem lembrar aí, a Eurídice, que é craque nessas lembranças literárias, né? Todo rigor. Pode falar, Eurídice. No Evangelho também, né? Ah, no Evangelho também. Ah, é a Sueli que falou, no Evangelho também tá. Mas eu lembro bem dessa frase com o André Luiz, Sueli. O André Luiz dizia assim, todo rigor afasta. Todo senho carregado, com fala austera, mais afasta, empurra o outro para longe do que aproxima, do que acolhe. E é esse senho carregado com essa fala austera que vai dizer para aquela menina que chorava a morte do irmão, Abigail, tudo está consumado e tudo terminou. Também entre nós. Gente, a minha avó lia esse trecho do Paulo Estevam e falava assim, eu não consigo ler esse trecho sem sentir muita raiva do Saulo. Ela disse que a primeira vez que ela leu, ela fechou o livro e pensou de parar de ler o livro ali. Uma menina, Abigail, com um irmão, um frangalho, né? Um farrapo humano, todo apedrejado, ensanguentado, nos braços dela. O noivo amado vira para ela e resolve terminar o noivado com ela naquele momento. Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Aceita que dói menos. Seu irmão morreu e eu estou terminando nosso noivado agora. Quando você achar lá na frente, na segunda parte, viu, Tânia, que o Paulo está levando pedrada demais, volta nessa primeira parte e fala assim, não, tá não. Jesus até que pegou leve com ele. Era para sofrer até mais. Ó, a pobre criatura voltou-se com assombro. Assustou, aí. Que isso? Como assim? Voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de reconciliação generosa naquela hora difícil de sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Eu sublinho aqui, né, gente? Uma palavra de conciliação generosa. Em momentos de crise entre casais, momentos de crise entre pais e filhos, momentos de crise entre irmãos, entre amigos, para que a desvinculação não ocorra, muitas vezes basta uma palavra de conciliação generosa. E notem bem, eu estou falando de desvinculação afetiva. Um casamento pode terminar, gente, sem que a desvinculação afetiva aconteça. Já tinham parado para pensar nisso? Um matrimônio pode terminar, ele pode acontecer, mas a desvinculação afetiva, o rompimento afetivo, não precisa acontecer. Os meus pais estão separados desde... agora eu me lembro, 2003, acho. Os meus pais estão separados. Adivinha quem almoçou na minha casa hoje aqui? Meu pai. Meu pai e minha mãe. Minha mãe faz o almoço. Vem cá, Jorge, senta aqui. Por quê? Porque eles têm filhos. Eles têm um netinho. Meu pai, toda quarta-feira, leva e traz o Francisco da escola. Aí ele traz ele tem que levar o Francisco na escola. Aí ele vem buscar o Francisco. E almoça aqui com a gente. Com a minha mãe, sentados os dois, amigos, conversam. Dão risada juntos. Isso, para mim, como filho, eu tô com 45 anos, isso é um bálsamo no coração. Para o Francisco, como neto, é uma dádiva. Por quê? Porque o casamento terminou, tudo bem, ok.
casamento terminou. Mas houve, de ambas as partes, uma palavra de conciliação generosa. Vou repetir. Uma palavra de conciliação generosa. Entendeu? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. Da onde ela tirou força para ali não terminar a própria vida, né, para não se entregar numa depressão profunda, eu não sei até agora, né? Eu já li esse livro tantas vezes, mas aonde essa menina foi buscar tanta força? O que é isso? Né? E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. Olha aí, ó, o que nós estamos estudando hoje. A Judéia. Ela percebeu de cara. Ele não vai me consolar. Ele não vai me acolher afetivamente. Ela entendeu que ele não queria mais ser noivo. Tudo bem, ele não queria ser noivo, ele não ia saber conviver com isso. Ele não ia saber conviver com a mulher, irmã do maior inimigo dele. Ok, ela aceitou isso. O que ela não estava compreendendo era a falta de sensibilidade, a falta de misericórdia dele, o rigor excessivo de, naquele momento, ele rompeu o noivado. Um momento em que ele devia ajoelhar, abraçá-la, falar, estou aqui. Ele dá as costas para ela, dá as costas e dá um coice, né? Um golpe bem dado naquele coraçãozinho amável, né? E aí prossegue essa mesma passagem. No momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Olha só, ela percebeu que naquele momento a parte flexível, a parte misericordiosa, a parte generosa ia ter que ser ela. Ela teria esse papel. Se ele era o rigor encarnado, se ele era a dureza encarnada, ela tinha que ser a flexibilidade e a misericórdia encarnada. É daí que virá a nobreza e a dignidade dela, ao dizer para ele assim, questioná-lo, né? Questionamento consciencial. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero. Olha que coisa linda. Porque quando a Abigail diz tudo terminado, ela está dizendo para o Saulo assim, tá, você, pelo que eu vi, está querendo terminar o afeto também, além do noivado. O problema é o tudo. Existia dois vínculos. O noivado, que na tradição hebraica, sobretudo, era praticamente um casamento, viu, gente? Eles só não moravam juntos. O noivado e o afeto. São duas coisas. Quando Saulo diz, tudo terminado entre nós, o que ele está dizendo? Acabou aqui o noivado, acabou aqui o afeto. Ela olha para ele e fala assim, como assim tudo? O afeto não precisa acabar. E se o afeto não precisa acabar, onde é que você deveria estar? Aqui do meu lado, me abraçando, chorando comigo. Guardem isso, gente. Em processos de desvinculação, ou seja, de afastamento afetivo,
O amor não precisa morrer. O afeto não precisa morrer. Se a convivência encerra por ali, ou é dada uma pausa mais ou menos longa, o afeto, o respeito, o carinho, a amizade, o companheirismo não precisam terminar com a convivência. E aí, né, o Paulo vai responder ela. Não me compreendes? Ele achou que ela não tinha entendido, né? Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Estão vendo como o Emmanuel bate nessa tecla, gente? Orgulhoso, 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 orgulhoso. Ele achava que era melhor que ela. Ele achava que era melhor que o Estevão. Que porque ele era melhor, ele sabia o que fazer. Ele sabia qual era a melhor decisão a ser tomada. Nossa união tornou-se inexequível, sem solução. Não tem solução para a nossa união. Não tem remédio. Não tem conserto. É um vaso que quebrou e não tem conserto. Ele está falando da nossa união. Ele não está falando só do noivado. E é isso que dói na Abigail. É irremediável. Não tem solução, Abigail. Não tem outro caminho possível a não ser você ir para bem longe, eu ir para bem longe de você e a gente nunca mais se falar. A gente nunca mais conversar. A gente nunca mais se olhar. Olha o que ele diz assim em seguida. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Até aí tudo bem. Tá, não posso casar com você. Ok. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, a noiva, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Aí ele falou assim, tá, eu não posso mais ser seu noivo, porque você é irmã dele, mas eu também não vou poder mais conviver com você perante parentes e amigos. Ou seja, a gente não vai poder ter convivência. Ó, aí isso machuca ela demais. Porque Estevão morre dizendo para Abigail assim, quando ela apresenta, ela não sabia, olha a inocência dela, ela não sabia que eles já se conheciam intimamente, né? Ela vira e apresenta Paulo para Estevão. Gesiel, este é meu noivo, Paulo. E aí Estevão, para machucar o coração de Paulo de Tarso, de Saulo de Tarso, diz assim, morro então feliz, morro em paz, Abigail, sabendo que você não vai ficar desamparada no mundo. Porque Saulo serviu Moisés até o fim. Saulo foi fiel, foi dedicado a Moisés. Servirá Jesus da mesma forma um dia. Quando ele conhecer Jesus, servirá Jesus da mesma forma, com a mesma disciplina, a mesma dedicação, o mesmo entusiasmo, o mesmo empenho. Jesus tem grandes esperanças nele. Gesiel morre dizendo isso. E ela assimila o irmão, a fala do irmão, ela assimila aquilo e fala assim, então ela estava disposta a permanecer com Paulo, mesmo que ele não quisesse ser noivo mais dela, aí os dois permanecerem convivendo. Ela está disposta a isso. Se o meu irmão falou que ele é a pessoa ideal para cuidar de mim, então ele vai cuidar de mim. E o posicionamento de Paulo é diferente. Correto? Gente, e aí a gente encerra com Abigail dizendo para ele, Saulo, Saulo, não te envergonhes perante o meu coração. Eu te amo. Vai ter vergonha de quem te ama. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta.
acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me, ou seja, eu não posso te obrigar a ser meu noivo, a ser meu marido. Mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Nossa, gente, olha o que ela fala para ele. Ser meu amigo. Seja meu amigo. Nossa. A gente não é obrigado a ficar casado com ninguém. A gente não é obrigado a manter vínculo, sabe, de relacionamento afetivo sexual com ninguém. Mas o evangelho nos constrange a sermos amigos de todos. Amigos. Ela só pediu isso para ele. Você não precisa ser meu noivo. Mas você pode e deve ser meu amigo. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera a uma criança. Aí, quase que ele derreteu, né? Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Foi o primeiro impulso dele, abraçar ela e falar assim, tá bom. Mas o que a gente está estudando hoje mesmo? Qual que é a palavrinha, gente? Judéia. Orgulho e rigor. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero. Olha aí, judeu duro. Aceito o teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências desse dia. Ó, vamos desvincular, vamos romper e eu te peço mais uma coisa. Bico calado. Pouca de siri sobre o que aconteceu aqui hoje, viu? Você nunca viu Gesiel, ele não é seu irmão, nem Estevão. Isso aqui não aconteceu. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos da nossa raça, ó, orgulho e rigor aí, os que não são amigos são inimigos. Vocês entenderam qual postura nós, cristãos, estudantes do Evangelho, não podemos assumir na vida perante os processos de desvinculação? Sabe, esse preto no branco aí, esse rigor, esse entendimento rígido, engessado, de que se não for meu amigo, é meu inimigo. Se não for meu marido, se não for minha esposa, é meu adversário. Ou é meu amigo, perdão, ou é meu marido, ou é minha esposa, ou então, tchau. A gente não se fala mais. Se eu ver numa calçada, eu cruzo para outra calçada. Essa postura é a Judéia que nós estamos estudando. E tudo isso acontece, gente, porque a gente não entende uma coisa, a gente não consegue assimilar uma coisa. Processos de desvinculação são passageiros. Deus encerra, põe ponto final em todos os processos de desvinculação através da reencarnação. Sou amigo, sou amiga. Rompi, desvinculação. Não quero ver nem pintado de ouro. Desencarnei, o outro desencarnou. Deus põe para reencarnar gêmeo, dividindo o mesmo útero. E aí? São passageiros. Todo processo de desvinculação é passageiro. Às vezes, ele é produtivo. É um terreno fértil para aprendizados, para experiências importantes. Às vezes tem que desvincular. Às vezes isso vai acontecer. E essa experiência vai ser importante. Olha aqui, ó. Jesus falando
para os discípulos dele, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus falou isso para os discípulos. Vai haver um momento de desvinculação. E é importante que aconteça. Agora, a desvinculação, que pode se dar através do afastamento físico, pode se dar através do desencarne. A desvinculação, ela não precisa acarretar um rompimento afetivo, um rompimento amoroso, amigável. Jesus está dizendo, olha, é importante para vocês que eu não fique com vocês pelos próximos 20 anos. É importante para vocês viver a experiência da desvinculação. Nós vamos nos afastar. A desvinculação pela morte, pela morte do corpo físico. É importante para vocês. Mas o nosso coração vai permanecer unido, vinculado. E permaneceu. Era importante para a humanidade inteira que o governador do nosso orbe viesse, ficasse um tempo e depois se desvinculasse do orbe. E se desvinculasse da nossa convivência. Nós não temos mais convivência próxima com Jesus. Não no sentido do cotidiano, do dia a dia. Não temos. Ele não reencarnou de novo. Ele não está sequer próximo do orbe. Entendeu? E, no entanto, o que permaneceu? O amor, o afeto, a amizade entre Jesus e a humanidade inteira. Entre Jesus e os seus discípulos. Entre Jesus e os escolhidos. Então, gente, vamos aceitar qualquer processo de desvinculação. O filho quer ir embora? Vai. A esposa quer ir embora? Vai. Você precisa ir embora? Vai. Precisa se distanciar? Distancia. Às vezes convém que o outro vá. Às vezes convém que a gente vá. Agora, em nenhuma das situações, a gente pode permitir que o orgulho e o rigor rompa os laços do respeito e da amizade recíproca. Certinho? Prosseguiremos na semana que vem, no versículo, agora o versículo 2 do capítulo 19 de Mateus, ainda estudando sobre divórcio e os processos de desvinculação. Certo? Até a semana que vem, gente.